Às vezes a vida nos joga em situações que parecem não ter saída. Você já passou por momentos assim? Quando tudo ao seu redor desmorona, quando as portas se fecham e aquelas pessoas que você achava que estariam lá, de repente, somem. E é nessas horas que você se sente sozinho, abandonado, e surge aquela pergunta silenciosa no coração: será que Deus está me ouvindo? Bem, muitas pessoas só lembram da oração quando a dor aperta. Quando tudo vai bem, o coração se distrai, os dias passam corridos e a oração acaba se tornando algo ocasional, feito às pressas ou até esquecido. Mas quando o chão some, quando as notícias ruins chegam, é aí que os olhos se voltam para o céu e o coração busca um refúgio. Bem, hoje eu quero te contar duas histórias de oração. Duas histórias que mostram que não importa quão difícil seja a situação, nosso Pai Celestial, Jeová, sempre nos ouve. A primeira história é sobre a oração antes da dificuldade. Imagine um homem que está enfrentando um decreto injusto. Ele não fez nada errado, mas as pessoas ao seu redor tramaram contra ele. Criaram uma lei só para pegá-lo. Esse homem era Daniel. Daniel tinha o costume de orar 3 vezes ao dia, sem medo. Mas os seus inimigos usaram isso contra ele. Convenceram o rei a assinar um decreto proibindo qualquer pessoa de orar a qualquer deus que não fosse o rei. E quem desobedecesse seria jogado numa cova cheia de leões famintos. Bem, o que você faria se estivesse no lugar de Daniel? Talvez pensasse: bem, eu vou parar de orar por um tempo, eu sei que Deus vai entender. Ou talvez começasse a orar em silêncio, escondido. Mas veja, Daniel não mudou sua rotina, o seu costume. Ele foi para sua casa, abriu as janelas e orou como sempre fazia, sem medo. No livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, diz: quando Daniel soube que o decreto havia sido assinado, foi para casa e no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém, ajoelhava-se 3 vezes ao dia, orava e dava louvores ao seu Deus, assim como fazia regularmente. Veja, Daniel não orou pedindo para que Deus o livrasse da cova dos leões. Ele apenas continuou sua rotina de oração. O texto diz que ele fazia isso regularmente. Então Daniel apenas continuou orando sem medo. Bem, qual foi o resultado? Ele realmente foi lançado na cova dos leões. Mas algo extraordinário aconteceu. Deus fechou a boca dos leões. Eles não o devoraram. Então o rei Dario ficou impressionado e acabou reconhecendo que o Deus de Daniel era poderoso. Bem, aqui nós aprendemos uma grande lição. Daniel não esperou estar na cova para orar. Ele orava antes da dificuldade chegar. Ele não usava a oração só como um pedido de socorro, mas como um estilo de vida. Agora, me diga, você tem orado antes das dificuldades chegarem? Ou espera que a tempestade comece para então dobrar os seus joelhos? Olha, isso é algo muito importante a se pensar. Bem, a segunda história é sobre a oração dentro da tempestade. Essa segunda história é bem diferente. É de um homem que, naquele momento, não estava orando regularmente assim como Daniel. Ele, nessa fase da sua vida, achava que podia resolver o seu problema sozinho. Mas quando sua vida virou um caos, então ele percebeu que somente Deus poderia salvá-lo. O nome desse homem é Jonas. Deus deu a Jonas uma missão: pregar a cidade de Nínive.
Mas Jonas não quis obedecer. Ele fugiu. Em vez de ir para Nínive, ele pegou um barco na direção contrária, tentando escapar de Deus. Mas nós sabemos que ninguém foge de Deus. Então uma tempestade furiosa caiu sobre o mar, quase afundando o barco. Os marinheiros tentavam salvar a embarcação, jogando as cargas ao mar, clamando aos seus deuses, mas Jonas sabia que a tempestade era por causa dele. Então, ele mesmo pediu para ser jogado no mar. E então aconteceu algo inesperado. Jonas foi engolido por um grande peixe. E agora, ali preso no ventre do peixe, ele percebeu que só havia uma coisa a se fazer. Só lhe restava orar. E em Jonas capítulo 2, versículo 1 diz: "De dentro do ventre do peixe, Jonas orou a Jeová, seu Deus." Bem, Jonas orou com arrependimento. Jonas pediu misericórdia. E o interessante é que Deus ouviu. Isso mesmo, Deus ouviu. Apesar da sua desobediência, apesar de Jonas estar colhendo as consequências das suas ações, mesmo assim, Deus ouviu. Depois de 3 dias e 3 noites, o peixe o vomitou na praia e Jonas finalmente teve a oportunidade de então cumprir sua missão. Essa história nos ensina que, mesmo quando erramos, quando fugimos, quando escolhemos o caminho errado, Deus ainda nos ouve. Talvez você se sinta como Jonas, talvez tenha tomado decisões erradas na vida, se afastado de Deus, evitado a responsabilidade. Mas, assim como Jonas, dentro do peixe, você, dentro das suas difíceis circunstâncias, se você orar, Deus ainda te ouve. Veja, nós temos aqui essas 2 histórias, a oração antes e a oração durante a dificuldade. E eu te pergunto, qual é a sua? Daniel orou antes da dificuldade chegar. Ele já tinha um relacionamento com Deus, então não precisou aprender a orar quando as coisas ficaram ruins. Jonas orou quando estava dentro do problema. Ele teve que aprender da forma difícil. E você? Você é mais como Daniel ou como Jonas? Será que sua oração é constante como a de Daniel? Ou você só ora quando está desesperado, como Jonas? Bem, a boa notícia é que Deus ouve as 2 orações. Mas há algo que podemos aprender. É muito melhor ter uma vida de oração antes das dificuldades chegarem. Porque a oração não é só um pedido de socorro, ela é um relacionamento, um encontro com Deus. Quando você ora, você se aproxima dele. Você não precisa esperar estar dentro da cova dos leões ou preso no ventre de um peixe para clamar. A oração fortalece sua fé antes mesmo de a tempestade chegar. Então, comece a orar hoje. Se a sua vida está tranquila, ore, agradeça. Se está difícil, ore ainda mais. Seja como Daniel, que orava todos os dias, não apenas quando precisava de ajuda. E se você está dentro do problema, se sente como Jonas no meio da tempestade, saiba que Deus ainda está te ouvindo. Então clame a Ele, peça perdão, peça direção, peça força, porque Ele ouve, Ele sempre ouve. Talvez agora, enquanto você ouve essa mensagem, seu coração talvez esteja angustiado. Talvez você esteja esperando uma resposta. Talvez esteja na cova dos leões, sentindo-se cercado. Ou talvez esteja no ventre do peixe, colhendo as consequências de escolhas erradas que fez na vida. Mas, como já disse, seja qual for sua situação, não se esqueça, Deus ouve sua oração. Não importa se você é um Daniel fiel
ou um Jonas arrependido. Se você clamar com sinceridade, com arrependimento, Jeová, o Pai Celestial, vai responder sua oração. Que hoje seja o dia em que sua oração se torne mais forte, que seu coração aprenda a confiar, que a sua fé seja renovada, porque quando você fala, Deus escuta, quando você clama, Deus age, e quando você confia, Deus faz o impossível. Pense nisso. Que Deus te abençoe.